quero pedir desculpa pra vocês que eu tô com a voz um pouquinho estranha, mas depois da mega artesanal eu peguei uma gripezinha e aí eu tô um pouquinho fanha, mas eu quero gravar pra vocês pra já liberar esse conteúdo no canal, tá? Então, essa blusa, eu fiz ela de forma circular, ela é top-down, comecei de cima pra baixo. E eu fiz a manguinha bufante. Ela é bem fofinha, eu vou explicar a técnica pra vocês. Mas depois ela ficou caindo no ombro, porque, enfim, o crochê vai cedendo. E eu passei uma linhazinha de lastex atrás pra ela ficar presinha e ficar bem bufantinha. Quem não quiser fazer ela bufantinha, pode não fazer, mas é opcional e ficou bem legal, eu gostei bastante no corpo. Como eu deixei algumas fotos aqui pra vocês, alguns vídeos de eu usando a peça, tá? Sobre os materiais, eu usei 4 novelos do fio natural, 6 cabos. E utilizei as agulhas número 4,5, tá? Só que assim, eu não usei 4 novelos dessa cor, né? Como vocês viram, a peça é toda coloridinha. Eu acredito que usei um novelo e meio de branco e um novelo e meio colorido. O único fio que não é natural 6 cabos é esse azul, mas eu vou deixar aqui na tela todas as cores e os códigos dos fios que eu usei, tá? Se alguém quiser fazer igualzinho, vai estar lá escritinho, você pausa o vídeo, tira um print que vai conseguir ver todos os códigos que eu utilizei. Então, pessoal, eu vou ensinar para vocês da forma como eu aprendi. E foi uma forma bem simples. É uma blusa fácil e acredito que todas as iniciantes vão conseguir fazer. Eu comecei fazendo 200 correntinhas. Mas essas correntinhas, eu tenho que dividir elas. Duas partes, uma parte para frente, outra parte para as costas. E uma parte para manga e para outra manga. Então, a minha peça, eu vou fazer as correntinhas e vou fechar ela com ponto baixíssimo. E depois, eu vou fazer quinas. Então, a minha peça vai ficar assim, ó. Ela vai ficar um quadrado nas correntinhas. E aqui, nessas quinas, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Que aí vai formar uma quina. E eu vou conseguir separar uma frente, manga, frente e manga. E eu vou começar a tecer a minha peça. Toda vez que eu for passando por aqui, eu vou fazendo outra quina, outra quina, outra quina. E aqui, quando eu provar a minha peça e ver que ela já fez a cava, no caso, eu provo a peça e consigo sentir que a cava já tá confortável, eu uno essas duas partes, que eu vou mostrar pra vocês, estou só fazendo uma prévia explicação, para começar o circular da manga e da frente separadamente. Então, assim, nesse caso, eu fiz 10 carreiras, mas a minha peça é um tamanho GG, 48, 46, eu vou passar as medidas para vocês depois. Então, essa parte aqui dos aumentos para a cava é muito opcional, você vai ter que analisar e ir provando para ver como é que fica. O legal desse crochê é que como ele é feito todo junto, tu pode ir provando e fica super legal. Então, a gente vai começar nessa parte aqui. Eu comecei com 200 correntinhas e separei 50 correntinhas para cada lado, tá? Foi assim que eu aprendi. Eu acredito que dá para colocar aqui nas mangas menos pontos para ela ficar mais certinha. Se alguém quiser experimentar colocar 40 pontos em cada lado, beleza, cada um faz a sua forma. Eu acredito que para G você pode colocar 180 correntinhas, mas aí divide esse número por 4 para ficar um número igual para cada lado, tá? Para M, você pode colocar 160 e para P, você pode colocar 140 correntinhas, tá? Eu acho que esse número é bem legal. Eu fiz aqui GG com 200. Então, eu separei 50 correntinhas para cada lado. Agora, eu vou mostrar para vocês, só que eu vou fazer uma amostrinha. Eu vou fazer 10 pontos de cada lado, ou seja, eu vou fazer 40 correntinhas. Você aí vai colocar a quantidade certa de pontos, né?
que no meu caso, foram 200 correntinhas. Eu crochetei as minhas 40 correntinhas. Agora, eu vou cuidar bem aqui para esse círculo não tá virado, né, torcido. E vou vir na primeira correntinha e fechar em ponto baixíssimo. Então, fechei ela aqui em ponto baixíssimo. E vou fazer a minha primeira quina. Então, esse é o fio que sobrou, eu deixo pro lado. Eu vou levantar 3 correntinhas pro primeiro ponto alto. Esse é o meu primeiro ponto alto. Eu tenho que fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Então, eu vou pegar aqui, nesse mesmo buraquinho da correntinha. O primeiro vai ser mais difícil, tá? Vou puxar e vou fazer mais um ponto alto. Fiz o ponto alto, né? Faço 2 correntinhas e volto pro mesmo buraquinho aqui no início, onde eu fechei as correntinhas e faço o ponto alto. Ó, ponto alto como é que é? Dou uma laçada na agulha, coloco a minha agulha no buraquinho que eu já tinha colocado os outros 2, né, no primeiro. Puxo uma laçadinha, dou uma laçada, puxo uma vez, dou uma laçada, puxo a segunda vez. Assim é o ponto alto. Então, aqui eu tenho a minha primeira quina. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto em cada correntinha, até fechar as 10 que eu preciso, contando com essa, né? Então, aqui é a minha segunda correntinha. E eu vou fazer até fechar 10 pontos altos, que é uma das minhas... É onde eu vou fazer minha próxima quina. Então, ó, vai ter uma quina a cada 10 correntinhas. Então, eu venho aqui e vou fazendo pontos altos. Pra mim, é mais chatinha essa parte aqui da correntinha. Mais chatinho de pegar os pontos altos, mas depois vai. Então, eu vou contando os pontos altos até fazer a quina. Quem for iniciante, quando eu comecei a fazer essa peça, foi a primeira que eu fiz assim, eu separei as correntinhas e coloquei um clips para marcar, de 10 em 10 para não ter erro, tá? Então, se você ficar mais à vontade fazendo dessa forma, pode fazer. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, o 10º, eu vou fazer outra quina. Então, eu venho aqui nessa correntinha, ó, laço o fio, puxo por dentro da correntinha, laço novamente, puxo uma vez, laço a segunda vez, fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro, de novo. Ó, depois de pegar o primeiro ponto, fica mais fácil. Aqui eu faço 2 correntinhas, como eu já fiz, mais 2 pontos altos, começando a formar um quadrado com essas correntinhas aqui. Fiz a minha quina, tenho 2 quinas. Agora, eu vou preencher esse espaço e esse espaço. E repetindo o mesmo processo, faço 10 correntinhas, no 10º faço uma quina, faço mais 10 pontos altos em cada correntinha, né? E eu vou formar o início da minha blusa. Claro, você que tá aí fazendo a sua peça, vai fazer 50, 40, 30, dependendo do tamanho da peça que você quiser fazer, né? Que vai formar o início da tua blusa, que é só uma mini para mostrar para vocês como é feito, mas é super fácil, bem simples de entender e você que é iniciante vai conseguir. Assim, pessoal, gravar e contar às vezes não dá muito certo, tá?
Então, vocês prestem muita atenção na hora que for fazer. Ele vai ficar assim, vai ficar bem retinho, porque você vai fazer a quantidade certa, né? Eu acabei fazendo uns pontos a mais de um lado e do outro. E é até bom pra mostrar pra vocês que não dá certo. Tem que fazer a quantidade certinha, faz 10, 10, desmancha, refaz, tá? Presta bastante atenção. Mas como isso não vai interferir na minha explicação, não tem problema. Aqui na carreira, depois de entre as quinas colocar 10 pontos, a gente vai fechar a carreira em ponto baixíssimo. E aí, eu vou explicar para vocês como que faz a manga bufante. Fechei em ponto baixíssimo, venho com outro ponto baixíssimo para caminhar até chegar na quina. E vou fazer uma quina, subo 3 correntinhas, primeiro ponto alto, faço um ponto alto, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, aqui, a gente vai para matemática, porque crochê também é matemática, né? Tem que dividir. Mas eu vou explicar para vocês como é que funciona a manga bufante, tá? Supondo que esse meu primeiro, que é o que eu vou fazer, seja uma manga, primeiro quadrado. Então, aqui vai ficar assim, ó. Uma frente, uma manga, as costas e uma manga. Então, até aqui eu vou fazer pontos altos, vou fazer uma quina. Quando eu chegar aqui, eu vou achar o meio da minha correntinha, né? O meio, então você tem 10 pontos no ponto número 5. E eu vou marcar um meio, 5 pontos para um lado e 5 pontos para o outro. Eu vou fazer 3 pontos centralizados na manga. Nesses pontos, quando eu chegar no ponto alto, eu vou levantar 20 correntinhas, vou prender no próximo ponto, vou fazer as pontos altos. Quando eu chegar no meio, faço mais 20 correntinhas, prendo no mesmo ponto, faço mais 5 pontos altos, faço 20 correntinhas e prendo no mesmo ponto. Eu não vou usar 5 de diferença aqui, porque não dá. Eu vou usar 2, então eu vou fazer 2 pontos altos, 20 correntinhas e assim vai. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão fazer a diferença de entre 5 pontos, foi como eu fiz. Então, assim, eu tinha 50 pontos. O meio era 25, então eu levantei 20 correntinhas no ponto alto número 20, no ponto alto número 25 e no ponto alto 30. Nesse meio, eu fiz a manga bufante. Depois, eu costuro esses buraquinhos que ficam e a manga fica toda repolhadinha, coisa mais fofa. E aí, tu pode escolher se vai fazer ela bem grande, bem bufante ou menos bufante. Se tu quer um pouquinho, faz só no ponto central. Se tu quer um pouquinho mais, não quer tão pouquinho, faz 2 pontos. Ao invés de você achar um meio, acha um meio termo. Ao invés de ser no 25, faz 2 pontos, um no 20 e um no 30, que aí dá uma diferença de 10 pontinhos, vai ficar bem legal, tá? Então, eu vou fazer essa parte aqui e já chego na manga pra vocês. Eu comecei aqui a fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar na minha manga. Pra destacar mais no vídeo, eu coloquei 3 alfinetinhos que eu tenho aqui com cabeça de diamante pra chamar bastante atenção. Aqui é o meio, aqui eu vou levantar 20 correntinhas, aqui e aqui, quando eu chegar. Então, eu vou mostrar pra vocês, aproveitar que a gente já tá por aqui, como que eu tô fazendo os pontos altos, em cima de pontos altos, até chegar na minha manga, tá? Então, eu vou seguir fazendo ponto alto, e se vocês vão fazer a blusa toda, ponto alto em cima de ponto alto, eu só trabalhei com esse ponto. E os meus alfinetes estão caindo porque eles estão só presinhos superficialmente, porque tu só vai precisar marcar eles nessa primeira carreira. Porque depois, onde tiver a correntinha, tu vai seguir em ponto alto, não vai precisar mais fazer esse esquema, essa contagem, né? Então, aqui eu já tô chegando no final dessa minha primeira carreira de pontos altos em cima de pontos altos. Eu venho até a minha quina, fazendo os pontos altos.
Sempre lembra de deixar esse fio aqui bem frouxo, pra não apertar muito os teus pontos no crochê, tá? Uma dica. Aí eu venho aqui na quina, faço 2 pontos altos, mesma coisa. Depois eu só vou parar de fazer isso quando eu juntar a minha cava, que eu vou mostrar pra vocês. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui eu vou começar a minha manga. Dei uma prendidinha. Gente, vocês podem usar marcador, pode usar clips, tá? Mas os alfinetes eram que estavam mais perto de mim pra eu poder explicar pra vocês. Mas é bem simples, nem precisa deles, tá? Terminei aqui, né? E você vai dividir 5 pontos do meio, né? 5 pontos pra frente, 5 pontos pra trás. Aí tu faz o teu cálculo, como eu já expliquei, o meu foi no 20, 25 e 30, né? Aqui eu vou fazer 2 pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto, né? Então, ó, fiz o ponto alto, cheguei no meu primeiro, no meu primeiro alfinete, já tiro pra não me atrapalhar, e vou fazer 20 correntinhas. Então, agora vai correntinha, fazendo as 20 correntinhas, pra gente prender ali, fazer o primeiro detalhe da manga bufante. É tão legal esse detalhe, assim, eu adorei aprender isso, é muito legal, bem útil, dá pra fazer muita coisa. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como a minha amostra é bem pequenininha, eu vou fazer 10 correntinhas, mas eu fiz 20 na minha peça. Então, aqui é uma amostra, tá? Você vai fazer 20, tá? Terminei as minhas 20 correntinhas, eu venho aqui no meu ponto, no mesmo, e prendo ela. Ó, ficou uma hastezinha, tá? Vou para os próximos pontos altos, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, normalmente, como já fazia antes. Já vou tirar o meu próximo alfinete. Pode parecer confuso, mas vocês já vão entender como é que funciona. Aqui, vou fazer mais um ponto alto em cima do ponto alto. E mais 10 correntinhas. Vocês vão fazer 20, tá? Confia que vai dar certo. É que pra nós, pra explicar e fazer uma peça inteira é muito difícil, gente. É muito tempo em cima da câmera, dói tudo, dói as costas, é horrível. Mas vamos lá, prendi. Vou agora pra minha próxima, mais 2 pontos altos, faço mais 20 correntinhas. Vocês vão ser 5, tá? Quem fizer um tamanho menor, óbvio, faz um espaço menor, como eu tô fazendo aqui. E continua com as 20 correntinhas, porque vai ser uma peça tamanho adulto, né? Se quiser aplicar para uma peça tamanho infantil, daí também é opcional, tá? Aí você pode diminuir as correntinhas, no caso. Agora, eu venho aqui, faço mais 10 correntinhas. Aqui eu tô fazendo de forma aleatória, menos correntinhas, porque, como eu já expliquei várias vezes, é uma amostra. Mas pra quem é iniciante, faz 5 pontos no meio, tá, gente? Agora, eu venho aqui, ó, vou explicar bem, aproveitando que é a última, no mesmo ponto que eu levantei as correntinhas, prendo com ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó. Fica estranho, mas depois a gente vai preencher de ponto alto e vai dar tudo certo e vai ficar a manga bufante, tá? Vai ficar um vão, assim, aberto na tua manga. Eu crochetei toda a minha manga pra depois fechar o buraquinho. Daí é opcional, tu pode fechar antes, pode fechar depois. Mas ele vai ficar com esse furinho na manga.
Aí a gente vem, costura e ela fica repolhadinha, manga bufante, né? Agora, eu vou seguir fazendo o mesmo procedimento, ponto alto em cima de ponto alto, quina em cima de quina, até fechar o meu círculo também em ponto baixíssimo, como eu já expliquei para vocês. Eu faço o procedimento só nas mangas, então aqui é a frente, vou só ponto alto, aqui nas mangas eu vou fazer novamente essas correntinhas. Então, aqui eu venho, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Gente, então, terminei a carreira e é assim que fica, ó. 3 pontinhas para um lado, 3 pontinhas para o outro, claro, aqui tudo centralizado, façam como as dicas que eu já dei. E agora eu vou seguir fazendo o mesmo procedimento. Eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Chegou aqui nas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, um ponto alto para cada correntinha, e vou formando a manga e o corpo dessa forma, até chegar no suficiente para cavo. Então, eu vou crochetar até aqui e depois eu mostro para vocês como é que ficou as mangas e como que eu faço a junção da cava, porque a minha blusa, ela vai ficar assim, ó. Assim que eu vou ir crochetando ela. Aqui são as mangas e aqui é o corpo. Quando a cava estiver pronta, eu vou juntar aqui para prender a cavinha e vou separar. Aqui eu vou crochetando a manga de forma circular e aqui eu vou crochetando o corpo de forma circular, bem tranquilo, bem mamão com açúcar. Vocês vão arrasar porque é super fácil, tá? Então, eu já retorno aqui para mostrar para vocês como é que faz esse procedimento. Aqui eu crochetei até chegar nas minhas primeiras 10 correntinhas. E agora, eu vou pegando correntinha por correntinha, assim como eu fiz lá no início. E fazendo ponto alto em cima de cada correntinha. Então, aqui no final eu vou ter aumentado, né? Ao invés de ter as 10 correntinhas, 10 pontos altos, eu vou ter bem mais, vocês também, porque vai ser 20 correntinhas para vocês, né? Lembrando que aqui é só uma amostra. Então, assim, uma dica que eu dou para você que é iniciante, que quer fazer essa peça, volta no vídeo, assiste com bastante calma, vai fazendo passo por passo, junto com o vídeo. Ficou com alguma dúvida? Me pergunta aqui nos comentários, ou vai lá no Instagram, @tricotandoideias, me manda uma mensagem, que assim que eu puder eu respondo, tá? Não esquece de me seguir por lá, que eu também dou um monte de dica. E outra coisa, pega um papel, uma caneta, vai anotando. Olha o tamanho que você quer fazer, faz o cálculo, coloca exatamente a quantidade de pontos que você precisa, coloca marcadores, tá? Pensa bastante antes de começar a peça, não é só pegar a agulha e começar a crochetar. Todo mundo tem que fazer os cálculos necessários para que dê tudo certinho, tá? Tenha bastante calma, faça isso com bastante silêncio. Essa parte do início é a mais chatinha, gente. Depois, tu só segue fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Depois eu vou mostrar o pontinho que eu fiz. Na verdade, eu fiz um ponto alto, pulei uma carreirinha, fiz outro ponto alto para ficar vazadinha pro verão. Mas tu pode fazer essa peça com qualquer ponto, ponto mais fácil que tu quiser fazer. Ela é muito simples, tá? Ó, viu? Eu fiz os 20 pontos altos na carreirinha. Aqui depois a gente vai costurar, ó. Como eu falei, ficou buraquinho. Aqui é só seguir. Depois disso, é só seguir fazendo os pontos altos. Tu pode fazer, como eu tava falando, pode fazer qualquer ponto da tua preferência. A peça que eu vi para me inspirar, que é da Marilei, ela que me ensinou essa técnica, que eu vou deixar aqui no link, ela usava vários tipos de ponto na mesma blusa. Ela fez a manga completamente diferente da minha, bem mais compridinha, quase que um 3/4. Eu quis fazer a manga bem curtinha.
Então, tu pode colocar a tua personalidade no teu crochê, para tuas encomendas, para as tuas clientes. Claro que eu vou explicar certinho como é que eu fiz carreira por carreira, depois que eu terminar essa explicação aqui, porque os outros detalhes é só o padrão que eu segui de cores e tudo mais, que se alguém quiser fazer uma encomenda exatamente igual, você pode fazer também, né? Mas se quiser criar a tua peça, fica à vontade para, se quiser fazer toda em ponto baixo, que daí fica bem fechadinha a blusa. Se quiser fazer mais vazadão ou fazer umas partes mais vazadas, outras mais fechadas, você coloca a tua personalidade. Gente, é muito legal essa técnica aqui, pra mim. Eu quis gravar pra vocês porque eu achei demais, assim, esse formato da manga bufante. Ficou muito confortável a peça em mim, assim, eu amei. Era a peça de crochê que eu queria ter no guarda-roupa e que eu não tinha. Eu adoro trabalhar com crochê, ó. E agora eu vou seguir crochetando para poder mostrar os próximos detalhes para vocês e como que eu faço a troca de cores, que é bem fácil também. Gente, é super fácil. Qualquer iniciante consegue fazer. O crochê é incrível por isso, ele te dá a possibilidade de fazer peças lindas com pontos simples. Então, vocês vão arrasar nesse verão com esse fio lindo. Eu adoro trabalhar com esse fio aqui, o natural. Ele é muito confortável. E assim, gente, quando a gente faz gravando, vocês podem perceber alguns errinhos, algumas coisinhas. É normal, não é a mesma coisa quando a gente crocheta pra gente, tá? Porque a gente tem que prestar atenção em muitas coisas, se na câmera tá certinho, se tá focando, se o que a gente tá falando tá certinho. Pode aparecer alguns errinhos por aí, mas é normal, tá? Vocês contem bem as carreiras de vocês, não façam um lado maior que o outro, tá? Por exemplo, um com 50, outro com 52 pontos, outro com 48. Cuidem bem para todos os lados estarem com a quantidade certa de pontos, porque senão as costas ou a frente pode ficar mais frouxa do que... A frente pode ficar mais frouxa do que as costas, ou uma manga caída e a outra não. Então, estudem isso. Uma coisa que eu acho válida, que eu falei no início e talvez eu não tenha explicado corretamente para vocês, tá? Eu vou fazer o teste ainda na próxima blusa que eu fizer, para que eu faça as mangas com menos pontos do que a frente e as costas, tá? Então, você pode testar, se quiser, eu acho que vai dar super certo. Ao invés de colocar 50 pontos cada lado, eu colocar 50 pontos na frente, 40 pontos na manga, 50 pontos nas costas, 40 pontos na outra manga, tá? Eu acho que isso é válido para ficar mais apertadinho, para ficar mais certinho no corpo, até porque isso é uma questão de modelagem mesmo. Aí, se você quiser testar, você pode testar, fique à vontade aí, tá? Eu ainda não fiz, para dizer com certeza se tá certo, mas a minha próxima peça eu quero usar essa mesma técnica e fazer dessa forma, e daí eu retorno para contar para vocês, tá bom? Então, eu vou seguir aqui. Eu já tô quase terminando, chegando no final pra gente fazer a próxima etapa, que eu vou mostrar pra vocês o ponto que eu utilizei e como que eu troco de fio e como que eu vou emendar, como que eu vou fazer a emenda dessa minha peça. Agora eu venho aqui explicar pra vocês duas coisas diferentes, ó. Esse lado aqui eu não fiz a manga bufante pra mostrar pra vocês. E esse lado eu fiz. Tu pode aplicar essa técnica fazendo as 20 correntinhas, ela vai ficar bufante aqui. Ou, seguindo normal, em ponto alto, ela não vai ficar bufante, ela vai ficar uma manga normalzinha, assim. Na minha blusa, o que que aconteceu? Aqui vocês podem ver que esse ponto do início da manga, ó, do início da peça aqui, né, do decote, ele é bem fechadinho,
Aqui eu fiz uma costurinha por dentro pra ficar bem repolhadinho, tá? Depois eu mostro pra vocês como é que eu fiz. Mas o que eu quero falar é do ponto e da troca de cores, ó. Eu fiz o ponto bem fechadinho. Chegou aqui, eu mudei. Na primeira carreira, eu fiz um ponto alto, pulei um ponto alto, fiz um ponto alto, pulei um ponto alto, fiz um ponto alto. Pra ele ficar esquadriculadinho. Depois eu só fui fazendo pontos altos nos intervalos. E segui até o final da minha peça. Chegou aqui no final da peça, nessa barrinha aqui, eu fiz uma carreira toda em ponto baixo, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E depois eu fiz uma carreira 2 pontos altos, pulo um ponto, 2 pontos altos no mesmo buraquinho, tá? E é isso que eu vou ensinar pra vocês agora, junto com a cava, ó. A cava da minha peça, se vocês forem vendo os furinhos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. 10 carreiras fazendo aumentos até fechar para formar a manga. Na manga, eu também fiz o mesmo esqueminha nas últimas 2 carreiras que eu acabei de mostrar para vocês. Então, as mangas, eu fiz 3 carreiras. Aí, o esquema de cores foi assim. Eu fiz 2 rosas e sempre uma carreira em branco para separar. Então, eu fazia 2 carreiras de uma cor, fazia um branco, uma cor, um branco, uma cor, um branco, 2 carreiras de uma cor, um branco, uma cor, um branco, uma cor e 2 brancos aqui, 3 carreiras de branco para finalizar. Isso é opcional, vão ter as fotos também no site para vocês olharem e contarem as carreiras, porque as fotos são com ótima qualidade. E foi isso que eu fiz também aqui no meu corpo. Então, eu vou contar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 carreiras do corpo, tá? E nas mangas foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras para manga. Esse é o tamanho GG. E eu fiz as carreiras conforme a minha tensão de pontos, tá? Mas seguimos o mesmo esquema. 2 carreiras de uma cor que eu escolhi, que eu tinha mais, né? Porque eu trabalhei com sobras. Aí, uma carreira de branco, uma carreira de uma cor, uma carreira de branco, uma carreira de uma cor, uma carreira de branco, 2 carreiras. Então, 2 carreiras coloridas, 2 carreiras de uma cor, 2 carreiras coloridas, 2 carreiras de uma cor, 2 carreiras coloridas, sempre intercaladas com branco, tá? No final, eu fiz 3 carreiras, tá? Eu fiz a carreira de separação do branco, uma carreira de pontos baixos e uma carreira com esse ponto aqui, que eu não sei explicar pra vocês qual que é o nome do ponto, mas eu fiz 2 pontos altos no mesmo buraquinho, pulei um buraquinho, 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Achei que deu um efeito rendado, bonitinho, um acabamento legal. Era o que eu tava procurando. E aqui eu tô nas costas, eu prendi a minha etiqueta pra ficar bem profissional, ficou bem bonita. Uma peça que eu gostei muito de fazer, tá? Então, vamos lá para a minha mostra. Como é que eu faço a troca de cores, tá? Eu vou fazer a troca de cores aqui com vocês, já emendando para cava. Então, vou ensinar vai ser 2 coelhos numa palavra só, né? Vamos resolver. Então, aqui eu tenho 3 carreiras. Na minha peça, eu já teria que mudar de cor. Como que a Amanda faria? A Amanda faz, né? Primeiro, eu já vou cortar esse aqui que tá me incomodando faz tempo aqui, só atrapalhando. Agora aqui, corto, eu deixo um pedacinho, porque eu vou emendar esse fio pra ele não aparecer junto com a nova cor, tá? Prendi aqui, eu posso escolher qualquer lugar pra começar, mas eu gosto de começar onde já tá o fio, que daí eu já escondo. Esse fio que eu tô usando aqui também é o natural, tá? Eu vou deixar a cor, foi um dos que eu utilizei, pra vocês verem que eu usei sobrinhas, assim, bolinhas, que davam pra fazer. Claro que na parte em que eu fiz as mangas, eu utilizei fios
cores de fios que eu tinha mais, porque ia mais, né? Um tanto pra manga e um tanto pro corpo. Mas depois que era só pro corpo, eu consegui usar umas bolinhas bem tranquilo, tá? Então, assim, como eu vou mostrar pra vocês como eu emendo e depois como que a gente vai fechar pra cava, tá? Se eu fosse começar aqui pra fazer uma nova carreira, eu teria que subir 3 correntinhas. Então, é isso que eu começo fazendo, sempre deixando os 2 fios juntos, ó. Eu vou pegar um fio só, que é o da minha cor nova, tá? Vou puxar o fio do novelo e vou fazer 3 correntinhas. Peraí que essa parte é mais chatinha, porque o fio tá solto, ó. Vocês estão vendo? Tá bem bandoleiro. Agora, eu puxo o fio que sobrou junto com esse aqui, tá? Eu deixo ele rente ao meu crochê aqui atrás do ponto, ó. Eu seguro ele assim rente. Eu dou a minha laçada no ponto e começo a fazer os meus pontos altos. Só que eu prendo esses fios atrás pelo meu ponto alto, ó. Nesse primeiro que eu já fiz, eu já consigo explicar melhor pra vocês, porque o fio já vai estar firme do início. Então, aqui, ó, esse é o meu fio que sobrou, esse é o meu fio do novelo, que eu tô na agulha. Eu coloco esses fios que sobraram pra trás e vou fazer o meu ponto alto. Quando eu puxo esse fio do novelo, eu passo ele por cima desses fios que ficaram para trás, para prender eles. E assim eu faço uns 5, 10 pontinhos e depois corto o que sobrou. Aqui eu já deixo tudo arrematado, sem ter que pegar uma agulha, costurar ele para prender. Aqui eu já vou prendendo no próprio crochê. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu faço. Ó, aqui atrás dá para visualizar bastante, vou até aproximar. O fio vai ficando presinho atrás do novelo, atrás do crochê, no caso, o fio que sobrou. Aí eu venho com a tesoura, corto bem rente, fiz o meu arremate. Se for soltando, eu vou cortando as pontinhas, mas ele vai ficar bem firme. Depois eu posso vir dar um pinguinho de cola aqui, se eu quiser deixar bem firme mesmo, bem garantido. Ou com o restinho que sobrou, coloco a agulha e faço alguns pontinhos, aí é opcional. Então, agora, depois de já ter emendado fio, enfim, explicado pra vocês a troca do fio, eu vou explicar pra vocês como é que a gente prende a cava, tá? A cava vai ser presa aqui, ó. Então, a gente dobra o nosso crochê, você vai prender, vai dobrar o seu crochê assim. Aí você vai me perguntar, Amanda, como é que eu sei a quantidade de carreiras necessárias? Eu também não sabia, não sei, gente. Eu fiz 10 carreiras, na verdade eu fui fazendo e provando. Então, eu pegava a minha peça, dobrava assim, colocava minha cabeça aqui no meio e ia vendo se já fechava embaixo do meu braço. O que que eu fiz também? Eu prendi aqui com um clips, né? Prendi aqui, grudei as duas ou com um alfinete, enfim, e ia provando para ver se já dava embaixo do braço, tá? Foi assim que eu fui fazendo, assim que tu pode fazer e não vai ter erro, porque tu vai provando, assim como a altura. Eu ia provando a peça porque ela já fica costurada. Então, eu ia vendo a manga, como é que ia ficando, eu ia provando, né? Como se fosse uma blusa e ia vendo. Mas tá. Supondo que a gente já chegou nas 10 carreiras, né? Eu vou pegar o fio para troca de fio, enfim, e vou pegar e puxar em ponto baixíssimo, aqui, prendi, né? Fiz uma... Na verdade, aqui, como eu tô com um novo fio, eu vou fazer 3 correntinhas, tá? Vou fazer 3 correntinhas, porque aqui nessa quina vai ficar um ponto alto. Eu vou abrir esse trabalho, tá? Porque eu não vou... Aqui, eu só prendi um pontinho aqui. Depois eu venho... Esse aqui que sobrou, eu faço uma costura por dentro pra prender ele. E eu vou seguir fazendo ponto alto da seguinte forma, ó. Faço um ponto alto, pulo um buraquinho, faço outro ponto alto. Foi assim que eu fiz. Você pode fazer da forma que preferir aí, tá? Pode
mudar os pontos ou seguir o mesmo ponto, enfim, é opcional. Mas eu fui fazendo furadinho assim, então pulo um, no outro ponto faço um ponto alto, pulo um, no outro faço um ponto alto. E assim vai indo, tá? Até o final, até chegar na próxima quina. É bem mais rápido de fazer, porque daí vai sendo super furadinho, né? Fica mais fácil. Cheguei aqui na outra quina. Eu tenho que encontrar a minha outra quina para fechar a minha próxima cava. Minha quina está aqui, tá? Então, puxo novamente aqui em ponto baixíssimo, tá? Aí, eu vou fazer mais um ponto alto aqui, ó. Abro o meu trabalho. Aqui eu tenho uma emenda de fio que a gente vai ignorar. Faço um ponto alto, pulo um buraquinho e faço outro ponto alto. Aqui eu já começo a trabalhar o crochê circular, gente. Já começo a fazer ele de forma circular, aí o corpinho do meu crochê, né? No caso, vai ser um corpão, porque é uma peça grande, né? Aqui eu acho que o meu crochê não dá nem pra boneca, porque eu fiz um mini pra mostrar pra vocês que é bem mais rápido e mais simples, uma miniatura. E aqui eu vou seguir até as 30 e poucos carreiras que eu já falei pra vocês, acho que 36, agora eu não lembro direitinho. E vou fazendo e trocando as cores, conforme eu já falei pra vocês. Ó, chegou aqui na quina, eu preciso de um ponto alto aqui pra fechar, tá? E aí, eu venho aqui, fecho em ponto baixíssimo esse fio aqui eu boto pra dentro, tá, galera? Ele tá pra fora, mas eu puxo ele pra dentro pra eu costurar depois. E aí, vamos puxar aqui. Assim vai ficando a minha blusinha. Eu vou ir crochetando mais pontos, e mais pontos, e mais pontos, e mais pontos, até finalizar a blusa. Mesma coisa aqui na manga, tá? Ah, Amanda, eu quero deixar as 10 carreiras. Foi mais ou menos o que eu fiz. Eu continuei depois só um pouco a mais. Fiz mais 9 carreiras, na verdade. Eu venho aqui da mesma forma, levanto 3 correntinhas e faço ponto alto em cima de ponto alto até o final da carreira, de forma circular, tá? Antes de dizer, ah, Amanda, eu não sei por que tu não mostrou, tenta, tá? Vem aqui, levanta as 3 correntinhas e vai fazendo ponto alto em cima de ponto alto que tu vai conseguir, tá? Porque pra nós fica muito repetitivo ficar mostrando a mesma coisa que eu fiz aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz as últimas carreiras, tá? São as últimas 3 carreiras, tem um detalhe diferente que eu já mostrei pra vocês aqui, que é essa barrinha aqui, tá? Como eu terminei com 2 cores, né? Antes de vir com branco logo no final, eu fiz a carreirinha de branco que eu sempre fiz, que é a mesma, ponto alto em cima de ponto alto, né, nos buraquinhos. E depois eu fiz uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz esse último detalhe, tá? Eu aqui cheguei na emenda dos pontos baixíssimos, vou subir 3 correntinhas, como sempre. Ah, tá. Eu subi 2 correntinhas porque eu fiz pontos baixos, tá? Ponto é menor. O ponto baixo, como é que é, Amanda? Puxa. Tá, tô com 2 correntinhas aqui. Não vou laçar a agulha. Vou puxar a agulha por aqui e vou puxar de uma vez. Se eu errei o nome do ponto, peço perdão pra vocês, tá? Mas foi assim que eu fiz, tá? Eu acredito que é o ponto baixo. Eu só fiz nos intervalos, então, puxo e puxo o fio por aqui e laço na agulha, puxando todos os pontos de uma vez só, tá? Então, eu faço isso na volta inteira.
E é muito legal, porque vai trabalhando todo o crochê, né? Tudo circular, não vai ter costuras no final. É uma peça muito rápida de fazer, vocês vão ver. Aqui, ó, fiz só um pouquinho já. Tá quase dando uma roupinha de boneca, eu já tô... Claro, eu botei poucos pontos, né? Mas é muito rápido. Eu fiz a minha com 200 correntinhas, 200 pontos. Bastante coisa, uma GG, e fiz muito rápido. Aí aqui, cheguei nas minhas 2 correntinhas, tá um pouquinho apertadinho, é normal. Fecho em ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer o último detalhe, o detalhezinho final. Subo 3 correntinhas de sempre, porque eu vou fazer pontos altos. E, na verdade, eu fiz uma correntinha de separação. Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4 correntinhas. Não vou vir nesse buraquinho, vou vir no próximo. Vou fazer 2 pontos altos, que eu já expliquei pra vocês. 2 pontos altos nesse buraquinho, uma correntinha, pulo esse buraquinho, venho pro próximo, faço mais 2 pontos altos, uma correntinha, ó, uma correntinha, pulo esse buraquinho, vou pro próximo. Essa foi a minha carreira de finalização, tá? Então, a minha última carreira da manga e as minhas 2 últimas carreiras da manga e do corpo foram assim, tá? Resto tudo ponto alto nos intervalinhos, né? Pra ficar furadinho. E vai ficando esse detalhezinho bem fofo, eu achei muito legal. Fica tipo uma rendinha, um gripir, enfim. Como vocês chamam na cidade de vocês, eu não sei. Eu também não sei se tem um nome específico para esse ponto, criei da minha cabeça mesmo, pensei, queria que ficasse um babadinho, fui fazendo assim, tá? Se alguém souber o nome desse detalhe, me avisa, porque acredito que tem muita gente que já deve ter feito assim, embarradinhos, enfim. Mas como eu sou nova no crochê, né, eu ainda não sei alguns termos técnicos, tá? Que o pessoal que é mais velho aí, que tem bastante estrada no crochê, já sabe. Então, eu vou fazendo 2 pontos altos, pulo um buraquinho, faço uma correntinha de separação, até chegar no final do meu crochê, ainda cabe mais um aqui. Ó, o fio enrolou. Vou fazer aqui 2 pontos altos e vou fechar com baixíssimo. E quem chegou nesse aqui, terminou a sua peça, né? Aí, a gente fecha aqui e vai ver que a blusinha ficou assim, né? No caso, o último ponto ficou dessa forma. Então, acredito que eu expliquei tudo o que eu precisava para isso. Vou botar a minha peça aqui pra gente repetir novamente como foi feito junto com o modelinho aqui, o pequenininho, a minha mostrinha. Então, ó, eu fiz as 3 primeiras carreiras, depois fiz o ponto aberto que eu expliquei pra vocês, segui pela quantidade de carreiras que eu já falei pra vocês e no final fiz esse detalhe abertinho aqui, tá? Pra vocês verem uma outra inspiração, olha como fica bonito esses 2 tons de rosa. Dá pra fazer muita brincadeira, muitas cores, né? E aqui, supondo, eu tenho que mostrar pra vocês como é que eu costurei, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu costurei a manga depois de ter feito mais algumas carreiras, ó. Vou até mostrar a minha manga normal, eu fiz a costura dela aqui e aqui nos pontinhos. Depois eu passei, ó, vocês podem ver que tá fofinho, tá com elastiquinho, eu passei um lastex. Eu fui passando um pontinho, pulava um pontinho, pulava um pontinho. No final eu puxei tudo pra ficar um frufruzinho, pra ela ficar cedendo, tá? Pra ficar justinha no corpo. Ficou bem justinha, daí ficou bem bom, porque eu já tinha mostrado até pra vocês nos stories que ela tava caindo, né? É aquele negócio que eu falei pra vocês que eu quero provar e ver
se eu diminuir dos lados, a manga fica mais justa e fica melhor sem eu ter que passar o Lastex, mas eu passei o Lastex pra provar. Agora eu vou costurar essa manga, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu costurei com os alfinetes mesmo, tá? Porque eu tô sem uma agulha aqui no momento. Porque é bem simples. Eu vou pegar aqui o meu primeiro furinho, eu vou dobrar essa manga assim e vou costurar ela aqui, ó. Vou costurar esses pontos, eu vou fechar o buraquinho aqui com esse meinho dobradinho, é super simples. Então, tu vem aqui, dobra e costura aqui esse meinho, assim como eu já mostrei pra vocês, ó. Dobra, pra vocês, aqui tá bem pequenininho, né, porque eu fiz poucas correntinhas, né? Dobro aqui e fecho. Vai vendo que vai ficando frufruzinho e aí ela fica a manguinha bufante, tá, gente? Então, é isso. Depois, eu achei melhor fazer essa costura depois de já ter terminado de crochetar toda a minha manga, tá? Mas eu sei que se você quiser só fazer essa primeira carreira e já aprender pra ver como é que fica, é opcional. E também você pode escolher, né? Se vai querer fazer a manga bufante ou a manga normal. Aí tu pode criar tua peça do jeito que você quiser, fica livre pra criar e vai ser incrível, tá bom? Espero que tenham gostado da minha explicação. Eu vou deixar o vídeo da Marilei também aqui embaixo, ela é super talentosa, ela que ensinou esse formato. Se você não entendeu, você pode me perguntar. Eu vou deixar as medidas da peça também lá na receita do site, para você ir lá e ver todas as especificações. Não sei, Amanda, qual que é o fio que tu utilizou. Volta pro início do vídeo que tem ali, eu já deixei a fotinho com os materiais utilizados. Tentei ser de uma forma bem rápida, bem dinâmica, para não demorar muito, para vocês conseguirem pegar, que eu gosto de vídeos mais dinâmicos, tá? Mesmo assim, demora um tempinho, mas espero que vocês tenham gostado de coração. Desculpa a minha voz, que eu tô um pouco fanha por causa da minha gripe, né? Como eu já expliquei pra vocês. Mas espero que vocês gostem mais uma vez desse vídeo. Eu amei crochetar essa peça. Se você fez essa peça, tira uma foto dela e me manda, que eu adoro ver quando vocês conseguem fazer as minhas receitas, tá? E, bom, é isso. Um grande beijo. Espero que vocês me sigam no Instagram, Tricotando Ideias. Por lá eu posto muitas dicas de crochê e de tricô, que é o nosso forte também, né? O crochê eu tô começando agora. E é isso, até uma próxima. Espero trazer mais vídeos pra você. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e manda pra uma amiga que também vai adorar fazer esse crochê. Até mais!